Tem comparações de personagens que o pessoal faz na internet que não fazem tanto sentido, mas colocar o Vecna, o vilão mais hypado ultimamente, contra o Pennywise, o palhaço mais perigoso do cinema de terror, é realmente uma comparação que tem muita controvérsia. E foi pensando nisso que hoje a gente vai acabar com essa discussão de uma vez por todas. Hoje iremos ranquear alguns critérios, decidindo ponto a ponto quem é o melhor, analisando fatores como a presença em tela, o nível de ameaça do vilão, né? A motivação, ou seja, o porquê ele faz o que faz, o conceito do personagem, a história da vilania e, por fim, o X1, quem ganharia num duelo entre eles. É isso que a gente vai tentar saber no vídeo de hoje. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Começando aqui pelo conceito do personagem do Vecna, e de verdade, esse vilão é bem irado, tá? Eu, como fã de Stranger Things, quando vi aquela criatura meio humano, meio monstro, meio Hora do Pesadelo, primeiro eu fiquei meio com o pé atrás, mas depois eu achei muito da hora, porque ele é meio que uma representação do mundo invertido de uma forma humana. Tipo, não tem o que falar do visual desse mano, tá ligado? E tudo só melhora quando a gente fica sabendo que, na verdade, ele é um experimento, o primeiro experimento no caso, o número 1, que foi para uma dimensão alternativa e, pelo que parece, já que a série não revelou ainda, criou o mundo invertido. Depois disso, tudo acaba fazendo sentido e o vilão, que já tinha um conceito irado, fica muito mais ameaçador, porque a gente começa a entender o porquê ele estava fazendo aquilo, começa a entender o plano dele, mas isso já é mais pra parte da motivação, né? O conceito do Pennywise é tão absurdo que quando você para pra pensar, o palhaço é só uma versão amigável do que ele realmente é, porque, cara, o verdadeiro monstro é uma entidade cósmica que chegou na Terra milhões de anos atrás, muito tempo antes dos primeiros humanos, e o mais curioso desse personagem é que ele não representa nenhuma espécie de ambição ou vingança. Ele é basicamente o mal absoluto, o medo em sua forma mais primitiva, quase como um fenômeno natural, sabe? Algo que simplesmente existe e se alimenta das fragilidades das suas vítimas. Além disso, tem toda aquela questão dele ser parte de Derry, né? Um mal enraizado na cidade, um ciclo maligno que atravessa gerações. Ele é como um trauma coletivo que ninguém ousava encarar. O Pennywise, mano, não é só um vilão, é um tipo de ameaça que não pode ser derrotado de uma forma comum, porque ele é imprevisível, abstrato, simplesmente não segue nenhuma regra. Então acho que aqui não vai ter muita discussão. No critério de conceito, o Pennywise vai levar melhor. Agora indo pra motivação do vilão, ou seja, o porquê ele faz o que faz, quais os motivos dele ser tão vilanesco. E pra mim, os motivos do Vecna / Henry são bem fraquinhos, tá? Antes de tudo, eu queria falar que isso pode mudar, porque a segunda parte da quinta temporada vem aí, e ela pode explicar mais dessa vilania do Henry. Mas do que a série já mostrou, tudo foi bem raso. Como, por exemplo, é no episódio 7 da quarta temporada, em que ele explica o seu plano de fugir do laboratório junto da Eleven, pra que eles possam controlar a sociedade, serem deuses desse mundo, e como ele odiava a vida medíocre das pessoas, que foi por isso que ele matou a sua família. Pô, imagina ele falando isso pra uma criancinha de tipo 6 anos que não devia estar entendendo nada, tá ligado? Aqui nessa cena é só ele mostrando que é mal só por ser mal, sabe? Não tem motivo pra ele ser dessa forma, ele só nasceu assim. E de novo, foi o que a série mostrou até aqui, mas toda a parte que ele se transforma no Vecna e que agora busca vingança pela Eleven, que mandou ele pra dimensão X, é uma motivação bem válida, porém a motivação intrínseca dele, o porquê dele ser mal, pra mim continua sendo inferior à do Pennywise. A motivação do Pennywise é talvez um dos pontos mais perturbadores do personagem, porque diferente de típicos vilões do cinema que possuem planos grandiosos ou desejos pessoais, ele funciona puramente como um predador. O objetivo dele é simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Se alimentar do medo das pessoas é como uma necessidade pra ele, sabe? Um instinto parte de quem ele é. Pennywise desperta a cada 27 anos porque esse é o ciclo natural da criatura: hibernar, acordar,
caçar, traumatizar e voltar ao seu sono cósmico depois de ter feito tudo o que precisava. E é exatamente por isso que ele não mata de forma rápida, ele quer extrair o máximo de medo possível, quer levar cada vítima ao limite, afinal é através disso que ele se fortalece. A motivação dele é sobreviver, e sobreviver pra ele é transformar o pânico em alimento, corromper tudo que tá ao seu redor. Então aqui na questão de motivação, o Pennywise leva melhor. Como falar de nível de ameaça, de presença em tela do Vecna, se a gente tem essa cena daqui? Mano, a cena da morte da Chrissy já no primeiro episódio é feita da forma mais brutal possível pra mostrar do que o Vecna é capaz. Quando começam as cenas que ele entra na cabeça dos personagens, como é o caso da Chrissy e principalmente da Max, a gente já treme na base porque sabe que vem mais uma cena absurda do Vecna. Todo o design de som feito para cenas que ele aparece, aquela voz pesada e monstruosa dele, o clima fechando, tudo ficando mais sombrio e perigoso, é muito assustador. Você sente que ele é o vilão master do bagulho, que os personagens estão lidando com algo que eles realmente não sabem o tamanho do perigo. E ainda mais, quando eles perdem no fim da quarta temporada, meio que tudo fica ainda mais ameaçador, porque mesmo atacando o Vecna, os personagens não sabem se ele morreu, fugiu ou tá vivo, o que realmente aconteceu. E mano, quando ele volta na quinta temporada, bem no finalzinho do quarto episódio, com ele tunado, você assina embaixo o atestado de ferrou, todo mundo morreu. Os Duffers até chamam esse Vecna de Vecna 2.0, do tanto que ele tá mais perigoso. E mano, é literalmente ele 2.0, ele tá o dobro de mais poderoso. Dá pra ver que o corpo dele, que antes era uma fraqueza, agora ninguém consegue machucar ele. Ele não reage a uma metralhada de bala, cara. Ele para o fogo com a mão. De verdade, sobre a presença em tela dele não tenho o que falar, principalmente aqui na quinta temporada. E eu nem consigo imaginar o que vem por aí nessa segunda parte. A presença em tela do Pennywise é tão esmagadora que toda vez que ele aparece, a atmosfera do filme muda completamente. O modo como ele traumatiza as crianças é como se um desastre tivesse acabado de acontecer. Quando ele aparece, o tom do filme fica mais pesado, a iluminação fica mais sombria, a trilha fica angustiante, tudo fica muito mais desconfortável, sabe? E a primeira aparição dele talvez seja o melhor exemplo do quão gigante é a presença dele. Ele surge brincalhão, engraçado, simpático e segundos depois arranca o braço de uma criança sem hesitar. É tudo tão brutal, tão cruel que desde esse primeiro momento a gente entende o perigo que ele representa, e durante o filme o nível de ameaça dele só aumenta, porque Pennywise não causa medo só pela força, ele distorce completamente o ambiente, muda cenários, cria ilusões, manipula a realidade, vira monstros, se transforma nos piores pesadelos de cada criança, sem falar que ele se move como um animal selvagem, um cara extremamente rápido, além, claro, daquele seu olhar bizarro que aterroriza qualquer um. Cara, no fim, esse critério foi um dos mais difíceis de eleger um vencedor, viu? Porque em questão de presença, os dois ficam praticamente empatados, mas só por um pouquinho, o Vecna vai ganhar aqui. Agora, mano, vamos falar um pouquinho dos feitos de cada vilão. E pro lado do Vecna não tem tantos, tá? O que consegue passar na minha mente agora foi só a vitória dele na quarta temporada. Mesmo sendo atacado pelo grupo da Nancy ali na casa Creel, no fim ele completou seu plano, as 4 mortes, as 4 badaladas, em abrir Hawkins no meio. Pô, antes deles reviverem a Max ali, que pra mim inclusive foi um baita de um erro, naquele momento a gente pensou, acabou, a Max morreu, Hawkins tá partida no meio, o mundo invertido tá vindo pro mundo real, não tem o que fazer. Mas daí eles literalmente revivem a Max, então todo o peso dele matar uma personagem que realmente a gente se importa sumiu. Mas de verdade, mano, eu ainda acredito que ele vai dar muito trabalho pros nossos personagens nessa segunda parte da quinta temporada, tá? Quando a gente fala dos feitos do Pennywise, é aí que você percebe o tamanho real da monstruosidade dele, porque não estamos falando de um vilão que comete um ou outro crime isolado, a gente tá falando de massacres inteiros que atravessam séculos. Um dos atos mais sinistros é o desaparecimento da colônia de Derry em 1740, quando mais de 200 pessoas simplesmente desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Décadas depois, vem outro evento absurdo, a explosão da siderúrgica que matou 88 crianças, um dos episódios mais cruéis e chocantes associados a ele, e o padrão continua se repetindo. A cada ciclo de 27 anos, dezenas de crianças desaparecem sem explicação, e a gente não pode deixar de falar do plano
plano dele de transformar Henry Bowers em um assassino, intensificando a loucura do garoto e fazendo ele cometer atos terríveis. Quando você soma tudo isso, fica claro que o Pennywise não é só um inimigo comum, e sim praticamente uma catástrofe. Então, na questão de feitos, o Pennywise vai levar a melhor. Agora a gente parte pro momento que eu tava ansioso e pra melhor parte do vídeo, né? Imaginando um x1 entre eles, quem será que ganharia, mano? Vecna, Henry 001 ou o Pennywise? E de verdade, eu acho que não sobraria nada pro meu mano Vecna, tá? Mesmo o Vecna sendo um cara com poderes, ele tem essas habilidades desde quando ele era criança, conseguindo entrar na mente das pessoas, matar sem tocar nelas, só com a força mental, além de ter todo um exército de Demogorgons, Demobats, o mundo invertido inteiro do lado dele. Mesmo com tudo isso, eu acho que o Pennywise é mais poderoso pelo simples motivo do medo. Ele utiliza o medo das pessoas contra elas mesmas, e como a gente sabe, o Vecna era uma pessoa comum, com seus próprios medos, e isso é uma coisa que inclusive a quinta temporada mostra. A Max diz que tem uma memória que ele não acessa, que pode ser um trauma pra ele, todo aquele negócio da caverna, então o Pennywise poderia simplesmente usar isso a favor dele. Mesmo achando que o Pennywise ganharia essa batalha, ainda tem toda aquela parada dele ser derrotado pelos adultos simplesmente na base do bullying. É um jeito bem simples de acabar com ele se você for analisar, mas no geral, mano, acho que não tem comparações. O Pennywise é uma criatura cósmica, um negócio tão absurdo que nem dá pra entender ele direito. Essa criatura não tem uma única forma, não tem mente humana, não tem nada que o Vecna consiga realmente manipular. Enquanto o Henry depende de memórias, de entrar na cabeça das pessoas, o Pennywise não tem nenhuma dessas fraquezas. Ele é basicamente um medo puro, e contra isso não tem mundo invertido, não tem Demogorgon, não tem telecinese que resolva. No fim das contas, o Vecna ainda é um indivíduo com traumas, com passado, com limites. Já o Pennywise é quase como uma força da natureza. Cara, por mais que o Vecna tentasse, não ia ter jeito não, tá? Sem dúvidas o Pennywise ganharia nesse x1. Mas então esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu essa nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar também. Exatamente, Ricardo, aproveita aí e deixe nos comentários outros filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!